Muito positivo o Flamengo nesse período de pré-temporada, de teste, enfrentando um frágil Madureira, fazer um jogo muito ofensivo e a gente vai ver uma marca que acontece em todos os gols do Flamengo. Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória. O Flamengo amassou o Madureira, principalmente no primeiro tempo, fez um belíssimo primeiro tempo e venceu por 5-1. Muito mérito e consequência de um bom jogo. Antes, mas pra gente não tomar muito tempo, rapidinho, deixem um like, se inscreva no canal, agradecer a vocês o apoio e eu conto com essa força de vocês, beleza? Tem algumas questões pra gente debater, eu vou mostrar uma parte da organização defensiva que ela é muito importante, vou deixar pro finalzinho do vídeo, mas vou contar a história iniciando pelos gols do Flamengo. É claro que o placar de 5-1 vai ter sempre aquela pessoa que vai acabar relativizando, mas é o Madureira, mas é o Bangu. Perfeito, por isso que o placar ele pode não servir como consequência de nada. É possível você ganhar bem de uma equipe muito frágil, ganhar inclusive de goleada, mas jogar mal, jogar com ideias ruins, que não é o caso do Flamengo. Então, mais do que a gente falar de 5-1, uma goleada do Flamengo, o Flamengo teve uma boa letalidade, uma boa precisão de finalizações, vamos falar de ideias. E a ideia do Flamengo ela é muito bem-vinda ao futebol, é um oxigênio de um jogo ofensivo, e o Flamengo demonstrou isso. O Flamengo poderia vencer o Madureira fazendo chuveirinhos para dentro da área, esperando fazer gol de falta, fazer gol de falta é um pouco mais complicado pro Flamengo, mas fazer gol de pênalti, de escanteios, poderia construir o seu placar dessa forma, mas o Flamengo construiu com uma ideia de ofensividade. Agora, lógico que qualquer ideia, sobretudo ideias ofensivas ou ultra-ofensivas, corre sim o risco. E esse risco e esse equilíbrio que a gente tem que medir e tem que ver. Antes de nós iniciarmos, mostrar para vocês o ponto-chave, 4-2-2-2, o Rogério Ceni iniciou com 4-2-2-2, aquela variação do gol contra o Bangu no 4-2-3-1, e como a gente está falando de um período de teste, e é sim necessário fazer o máximo que você puder de variações táticas, ele utilizou o 4-2-2-2 que o Flamengo também utilizava na temporada passada. Iniciando então com o Arrascaeta mais aberto, ocupando mais o lado do campo, e o Bruno Henrique mais à frente com o Gabigol. Inclusive passa pela jogada do primeiro gol do Flamengo, essa criação do Arrascaeta mais externo, e esse aqui circulado é o Gerson. E essa imagem aqui, ela acaba ilustrando o que foi o Flamengo na partida e o que foi o Gerson, um elemento fundamental nesse período de organização ofensiva. No vídeo anterior, na vitória do Flamengo sobre o Bangu, eu falei que o Gerson tem chegado bastante, tem entrado muito na área, assim como o Diego. O Gerson um pouco mais pelo lado direito e o Diego pelo centro, um pouco mais pelo lado esquerdo. E nesta partida contra o Madureira, foi um Gerson muito agudo, entrando assim como o Diego. Como a gente vê, o Arrascaeta ele dá esse passe para o Gerson, ao domínio, sobra lá para o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, e foi extremamente ingênuo o zagueiro do Madureira, pênalti para o Flamengo, que o Gabigol converte 1-0 para o Flamengo. O Gabigol é um dos melhores cobradores de pênalti, sem dúvida nenhuma, do futebol brasileiro. Segundo gol do Flamengo. Inicia com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Observe a movimentação do Bruno Henrique, que ele vai fazer um movimento externo. E o Arrascaeta, que não é bobo nem nada, vem por trás e ele vai explorar esse corredor que fica aberto. Além desses, o autor do gol, que é o Gerson. Mais uma vez o Gerson recebendo na meia-lua, recebendo de frente para o gol, entrando na área, e eu quero que vocês observem a quantidade de jogadores do Flamengo que estão dentro da área. Como a gente observa, são 5 jogadores do Flamengo no período da finalização do Gerson. Ele bate no cantinho, gol do Gerson, 2-0 para o Flamengo. O terceiro gol do Flamengo e o segundo do Gabigol inicia após uma cobrança de escanteio pelo lado direito. O Rodrigo Caio, que acabou retornando, ele subiu mais alto, o goleiro fez uma boa defesa e no rebote o Gabigol fez o terceiro do Flamengo, o segundo dele, e um gol extremamente importante para o Gabigol, porque ele acaba igualando e se tornando o maior artilheiro do século XXI ao lado do Renato Abreu. Logicamente era uma questão de tempo, né? Atingindo mais uma marca e estando mais uma vez na história do clube como o maior artilheiro do século XXI. E ainda no primeiro tempo, não perca as contas, o Flamengo marcou o quarto gol nessa avalanche rubro-negra. Olha mais uma vez a participação de quem? Do Gerson, na zona 14, ele disputa no alto, ele vence esse duelo, vê a ultrapassagem do Isla pelo lado direito, o Isla chega ao fundo, levanta a cabeça e enxerga o Diego. Agora chegou a vez do Diego também entrar na área, faz a finalização. No período que o Flamengo tem o Diego na meia-lua, o Isla entrando na área, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson. O Flamengo com muita presença, buscando sempre a igualdade, mas que na verdade em alguns momentos até mesmo a superioridade numérica dentro da grande área do adversário vai ser uma marca para esse Flamengo que é ousado, não é conservador, encontra um adversário frágil e já tenta liquidar logo a partida. Este é o mérito do Flamengo. O Madureira desconta no segundo tempo, aquele golzinho de sempre que o Flamengo tem que sofrer, bola parada, escanteio na primeira trave, participou também o Gerson, porque ele não subiu, acabou o atacante do Madureira subindo mais e na primeira trave fez aquele desvio indefensável para o Diego Alves, diminuindo a goleada para 4-1. E agora vamos falar do quinto gol do Flamengo, que também passa para a premissa de superioridade
de buscar espaço, atacar esse espaço e muita movimentação dos jogadores do Flamengo e muitos jogadores entrando dentro da área. Inicia com o Gerson na zona central, nesse setor de habilidade, tem a participação do Filipe Luís, então o Filipe Luís não jogando aberto, ele já cai no meio espaço, como é de característica dele, e observe mais lá na frente o Diego. A jogada inicia com o Diego na meia-lua, lá na direita aberto o Gabigol à direita, o Flamengo mudando muito as suas posições, mas sempre buscando a igualdade com a última linha do adversário. Aí a jogada foi se desenvolvendo e eu quero que vocês observem que a última linha com 4 jogadores do Madureira, que a gente observa mais pela esquerda, é o Bruno Henrique. O Gerson encontra um passe que não está na tela, mas é do Arrascaeta, que estava vindo aberto, veio fechando. Logicamente, a última linha do Madureira acabou se posicionando no setor da bola concentrada, então abriu esse corredor, o Arrascaeta explorou bem o corredor, fintou para dentro, fintou para a perna forte, aí ele fez aquele carnaval, entortou ali o defensor do Madureira e chutou no contrapé do goleiro. Um belíssimo gol do Uruguai, 5-1 Flamengo, um gol que o Uruguai acabou homenageando aqueles que são críticos ao futebol dele, que acabam não gostando. Tem gosto pra tudo, né? Mas tem pessoas que não gostam do futebol do Arrascaeta, golaço do Uruguai, 5-1 Flamengo. Falando sobre as questões da organização ofensiva, o Flamengo muito bem ofensivamente, essa questão de correr o risco, agora claro que tem que se medir o quanto vale a pena correr o risco, como vai se correr o risco e contra quem. E aqui eu vou trazer 2 exemplos que eles são muito importantes, sobretudo quando a gente já imagina o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Palmeiras, que é um time que explora bastante a questão da bola descoberta, como a gente já debateu muito aqui no canal, sobretudo na temporada passada no confronto entre Flamengo e Palmeiras. Eu quero que vocês observem que o Flamengo, obviamente, ele é muito propositivo, ele ataca pelo lado direito, ataca pelo lado esquerdo, ataca todo mundo. A grande questão é você ter resistência no pós-perda. É você ter a intensidade certa para diminuir os espaços e não permitir a transição ofensiva. O Flamengo deu mole em algumas oportunidades e eu trago os exemplos para vocês. Nessa primeira questão, o Flamengo tentou fazer a diminuição, como a gente já imagina, que é o Flamengo perdeu a bola e já tenta recuperar. Inclusive o Ilharão está bem adiantado, ele estava como defensor. Só que o Madureira consegue sair com facilidade, porque o Flamengo não apenas marcou o possuidor da bola, mas também não conseguiu encontrar o que seria o futuro receptor. E com isso o Madureira foi quebrando com facilidade as linhas de passe do Flamengo. Este é um exemplo do primeiro tempo. E também um outro exemplo, a mesma premissa, a mesma condição, o Flamengo tentou diminuir a posse da bola do Madureira para já recuperá-la, não conseguiu e acaba desencadeando numa transição ofensiva do adversário. 3 jogadores do Flamengo tentando marcar 2 jogadores do Madureira, mas o que está em círculo amarelo acaba se tornando o terceiro homem. Ele está completamente livre, nenhum jogador do Flamengo conseguiu fazer essa intervenção do passe, com isso o Madureira já conseguiu sair da primeira zona de pressão. Em seguida, com passes rápidos e sempre para frente, vai quebrando essas linhas e o Flamengo não conseguiu diminuir os espaços. Logicamente, vai estourar lá na galera de trás. Então a gente observa que é um Ilharão tentando correr atrás do adversário, o Rodrigo Caio tentando também diminuir os espaços futuros do adversário. Isso é uma condição perigosa quando a gente imagina para o confronto contra o Palmeiras. Então por isso que a interferência dos homens da frente, elas são fundamentais para deixar vulneráveis ou não os seus companheiros do sistema defensivo das últimas linhas. O Flamengo sofreu bastante com isso na temporada passada. E o Flamengo, sim, tem que tentar calibrar esse período da transição defensiva, diminuir o espaço, porque é muito perigoso dependendo do adversário que está do outro lado. Mas é claro que o Carioca serve para fazer esses testes e para tentar melhorar. Então é um processo natural, até mesmo de irregularidade, mas o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta. E uma questão, quando a gente fala de testes e tentar aprimorar e tal, o Rogério Ceni promoveu algumas mudanças, colocou o Muniz junto com o Gabigol, colocou o Vitinho mais aberto pelo lado direito, mas para tentar ser um ala. E com isso, o Hugo Moura e o João Gomes ficaram como volantes, à frente de 3 jogadores na última linha. Então o Rogério Ceni acabou deixando o Filipe Luís como um zagueiro pelo lado esquerdo, com o Bruno Viana compondo pelo centro da defesa e pelo lado direito o Ilharão. Mas essa concepção do Vitinho, apesar de ser um teste, vou abrir aqui um parênteses para a crítica, eu acho que não passa muito por a característica do jogador. O Rogério Ceni vai fazendo alguns testes, como a gente vê, por exemplo, numa transição. Ele acaba deixando um buraco. Não é tão simples assim jogar com 3 zagueiros e improvisar jogadores pelos lados. Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Vitinho pelo lado direito. É lógico que o Rogério Ceni teve uma ideia ofensiva, porque esses jogadores iriam para a linha de fundo para cruzar para Muniz e o Gabigol, mas defensivamente acaba sofrendo, inclusive apesar de pouquíssimos minutos, contra o Madureira deu para ver que vai precisar de muito caguete pro Vitinho, até mesmo ritmo de intensidade, para ele conseguir colaborar defensivamente, porque senão deixa os buracos e aí não vai dar certo. O Flamengo cumpriu com o seu dever, cumpriu com a sua obrigação, mas cumpriu muito bem feito. Foi bom ver o Flamengo jogar, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu amassar o Madureira e com boas ideias, mais do que o resultado. As ideias são muito positivas, o Flamengo extremamente ofensivo, tem que dosar o risco, mas é legal ser um tanto que irresponsável no futebol e a gente acaba curtindo um bom jogo. E o Flamengo aplicou essa goleada de 5-1 no Madureira.
Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mais uma vez agradeço a companhia de vocês, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, eu conto com a força de todos, se cuidem, a gente vai se vendo, um forte abraço a todos e tchau, tchau!